Eu sou Cláudia Oliveira, a minha missão é guiar você para a tomada de consciência da coisa encalacradora na dinâmica familiar disfuncional. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. É preciso coragem e muita força de vontade para atravessar as zonas áridas de desamparo e solidão no caminho da recuperação. Para o sujeito romper com este programa da droga, esse padrão de repetição alienante, ele necessitará ser corajoso o suficiente para romper esse padrão encalacrador aqui, nessa dinâmica familiar disfuncional. Ele deverá suportar, questionar o seu lugar, a sua postura enquanto sujeito. Romper com o discurso familiar alienante e dar conta de quebrar com a norma, com o padrão dessa dinâmica que não está funcionando. O problema não é a droga. O seu problema é a sua realidade. É dela que ele está fugindo. Existe aqui, então, um processo anterior, que eu vou colocar, né, são os estágios da mudança do Prochaska e de Clemente, são pesquisadores na área da dependência química, eles vão trazer esses estágios da mudança que ocorre inconsciente no processo da mudança de qualquer pessoa, né, e do dependente químico. Então, num primeiro momento, existe a pré-contemplação, que é quando a pessoa ela não tem consciência do problema. Então, no meu envolvimento com as drogas, no primeiro momento, eu sentia vontade de usar, tinha prazer no uso, e aquilo não era um problema nenhum para mim. Inclusive, é como se você estiver em lua de mel com a droga. Então, nessa fase da pré-contemplação, você não tem consciência do problema. Em seguida, você entra numa fase chamada contemplação, que é onde você tem consciência do problema, onde você já começa a perceber algumas coisas disfuncionais aí, algumas coisas começam a dar errado, né? Você começa a perder o controle, mas existe uma ambivalência. Na fase da contemplação, a pessoa ela quer parar ao mesmo tempo que ela não quer parar. Então, na fase seguinte, que é a fase da preparação, a pessoa ela percebe que tem um problema, ela pensa em mudar, mas ela ainda não tomou a decisão. Na fase seguinte, que é a fase da ação, é quando a ação, né, já diz, é quando a pessoa começa a agir, é quando ela começa a fazer a sua parte. Nessa transição do mundo das drogas para uma vida em liberdade agora. Eu comecei a tomar consciência, a conhecer que as drogas não resolviam o meu problema. Elas cumpriram uma função importante na minha vida, enquanto eu não tinha consciência e nem capacidade para lidar com aquilo. Eu estava perdida no processo da drogadicção. Eu me perdi no submundo das drogas por um longo período da minha vida. O vício, o uso, ele foi acontecendo naturalmente na minha vida. Eu fui envolvendo com as drogas, eu fui envolvendo com pessoas que usavam drogas, daí a pouco tudo que eu fazia precisava de ter drogas, e eu comecei a envolver com pessoas do crime, então eu comecei a relacionar com o traficante, eu comecei a vender droga para o traficante, e o traficante passou a ser meu marido, o traficante era o pai do meu filho, tudo naturalmente, tudo acontecendo, e o uso cada vez mais compulsivo, a droga ela foi entrando assim, né? Quando eu vi, eu estava presa, a justiça me condenando a 3 anos de prisão, a cadeia, ela não foi a pior parte. A pior parte foi a prisão do crack. Quando eu me vi viciada,
eu achava que não tinha mais jeito, eu achava que não tinha solução, que eu era viciada e que a pessoa viciada acabou, não tem mais jeito. Era assim que eu me sentia. Até que um dia, cansada de sofrer, passando por humilhações, eu decidi parar de usar drogas. Então, nesse processo, qual era a função das drogas e do álcool na minha vida? A função da droga, para mim, era me anestesiar da dor, era me desinibir socialmente. Eu ficava mais, eu conseguia interagir mais sob o uso da droga, né? Ela me empoderava, ela me relaxava e etc. As funções da droga na minha vida era fazer tudo aquilo para mim que eu não me sentia capaz de fazer. Ou me alienar daquela realidade insuportável. Aquilo que eu era. O que eu precisava era desenvolver essas características sem precisar das drogas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o mal de cada dia. O primeiro passo na tomada de decisão, essa tomada de decisão quer dizer que eu já estava consciente, no processo lá dos estágios da mudança, eu já estava consciente, eu já queria parar de usar, eu já tinha me preparado para isso, pesquisado, procurado saber onde que eu podia ter ajuda, e eu já estava, então, nessa tomada de decisão, partindo para a ação. O requisito número 1, o requisito básico para você entrar no processo de recuperação é você querer. Senão, não vai acontecer. Como eu sempre digo, não tem mágica. E qual era o próximo passo? Reconhecer e mudar essa realidade. Se a minha realidade lá atrás, o que estava pedindo a função da droga era insuportável, no momento em que eu decido parar de usar droga, o que eu preciso aqui? Eu preciso parar de usar e eu preciso não só parar de usar, que é substituir a função da droga. Essa live especial, ela está vindo ao ar devido a uma pergunta de uma mãe desesperada, como que o meu filho vai substituir a droga? O que meu filho vai colocar no lugar da droga? Ou seja, para ela é praticamente impossível conceber que tem alguma coisa que a pessoa coloca no lugar da droga. O que a pessoa vai colocar no lugar da droga? Como que eu vou substituir a função daquilo que a droga vem cumprir, que é me anestesiar da minha angústia, que é alienar da minha realidade insuportável, que é fazer eu desinibir socialmente, porque eu não consigo lidar com as pessoas de cara limpa, que é fazer eu aliviar, que é fazer eu relaxar. O que eu coloco no lugar disso? Reconhecer e mudar essa realidade. Eu precisei puxar a minha autorresponsabilidade e começar no meu processo de mudança. A mudança começava por mim. E eu precisava ter clareza disso. O que é que eu estou fazendo com a minha vida que eu preciso parar de fazer para alcançar esse objetivo? Esse objetivo de parar de usar específico. O que eu tenho que fazer para parar de usar droga? O que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer para parar de usar drogas e alcançar esse objetivo mais rapidamente? O passo essencial é a simples tomada de decisão consciente. Eu tenho a intenção de mudar aqui. Qual é o meu estado atual? Onde que eu estou? O que está acontecendo na minha vida? Como que eu estou vivendo com as drogas aqui? Como que isso aqui se dá? E para onde que eu quero ir? O que eu quero buscar? Então perceba que aqui onde que eu estou, para onde que eu quero ir,
há um Grand Canyon, tem que mudar alguma coisa. O que está impedindo você de chegar lá? Autoconhecimento, encontrar a causa, quais as crenças que estavam me limitando ali naquele lugar. Eu vou para a fase 2, o autocontrole. O que eu controlo para que eu possa mudar padrões de comportamento disfuncional. Eu preciso ter foco. Foco. Exatamente é o que eu preciso ter nesse momento. O que eu controlo? Eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. Fazer uma análise, uma observação para entender o processo. O que fazer aqui? O que fazer nesse momento que eu decidi parar de usar? O que eu tenho que fazer? E o que não fazer? Coisas básicas que eu preciso fazer no meu processo de parar de usar drogas. Por exemplo, eu preciso buscar ajuda. Sozinho é praticamente impossível um adicto sozinho, perdido, no mundo da droga, sair de lá. Eu preciso de ajuda, medicação mesmo, de psiquiatra, porque é um transtorno mental que está acontecendo aqui. Eu estou disfuncional, a minha vida não está funcionando. Então, o que fazer? Buscar ajuda. O que não fazer? O que eu não posso fazer nesse processo? Eu não posso andar com quem... Perceba que eu não posso andar com quem está envolvido com drogas. Eu não posso passar na biqueira. Eu não posso me envolver com pessoas que têm drogas. Eu não posso beber. Álcool é droga. Eu não posso envolver com situações de conflito, de estresse, porque pede droga. Eu não posso me envolver com coisas e pessoas e situações, até mesmo a família. A família, muitas das vezes, é um montinho de conflito que eu não consigo lidar e eu preciso extravasar na droga. Muitas das vezes, eu preciso, nesse processo de autocontrole, me afastar. O que eu controlo? Qual esses padrões encalacradores que mantêm a função da droga existente na minha vida? Então, quando eu olho para o que é que eu controlo, no primeiro passo, na autorresponsabilidade, eu sei que a mudança começa por mim. Eu tenho que mudar as coisas, eu tenho que fazer acontecer. Aqui, no segundo passo do autocontrole, sou eu modificando padrões disfuncionais que eu controlo. Por exemplo, eu posso controlar o meu estado emocional, mas eu não posso controlar do outro. Então, eu preciso saber o que fazer, o que é meu, o que não é meu aqui. Então, nesse processo aqui, o foco é naquilo que eu tenho controle, naquilo que eu posso fazer, para então eu chegar na terceira fase, que é o processo de enfrentamento. O que é esse processo de enfrentamento aqui? É onde que eu vou enfrentar os desafios. Quais os desafios? A vida lá fora. Quais os desafios? O que pedia droga? O que eu não conseguia fazer sem drogas? Quais eram os desafios? Lidar com conflitos. Eu preciso treinar a habilidade de atravessar esses momentos de conflito, os problemas, sem usar drogas. Porque nós sabemos que a vida real tem conflitos. Então, eu preciso enfrentar essas situações. Quais situações mais eu preciso enfrentar? Criar habilidade. Por exemplo, o dependente químico, ele é dependente, porque ele não consegue ir para a vida, se tornar independente, trabalhar, ter sua vida adulta, pagar contas. Eu preciso treinar habilidades para trabalhar, ir para a vida, pagar conta, ser compromissado. Então, nessa fase, é o compromisso. Eu tenho que ter o compromisso com a minha recuperação. É eu no processo, funcionando, treinando habilidades, os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. É descobrir o que eu não sei para aprender. E é para isso que eu tenho a mentoria. A mentoria ajuda, é um guia,
ajudando você a dar os passos seguintes. Então, o que a mentoria faz para o dependente químico? Dá a mão para ele, ensina ele a atravessar qual é o próximo passo, para ele saber dar quais são os próximos passos com novos recursos e ferramentas para ele utilizar aqui nesse treinamento de habilidade. Qual estratégia, quais as metas plausíveis? Pisa na sua realidade, onde é plausível para você. Você começa no primeiro degrau. E você começa a fazer as coisas, um passo de cada vez que você tem condições de fazer. Agora não dá para você andar de Camaro, você tem que andar de ônibus, ou a pé, ou de bicicleta. É o que você tem condições de fazer. E foi o que eu tive que começar a fazer nesse processo. Eu tive que voltar a estudar, eu não tinha estudo. Eu tinha parado lá no ensino fundamental. Eu tive que tirar o meu diploma do ensino fundamental. Eu tenho que trabalhar os meus comportamentos e saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Para então chegar na fase seguinte, que é a fase da manutenção do processo. É a ação consistente que vai fazer você continuar em recuperação, que vai fazer o dependente químico se manter limpo. Por que que há tantas recaídas? Por que que os caras não conseguem ficar limpo? Porque você paga, mãe, internação para ele 6 meses, 9 meses, e ele acaba de sair e usa droga. Por que que lá dentro ele consegue, chega aqui fora ele não consegue? Tem alguma coisa no processo aqui fora que faz com que a função da droga volta a exercer poder sobre o sujeito. Eu não precisei da droga quando eu apliquei a função da droga na minha vida. Então, quando eu substituí qual era a função da droga na minha vida, a droga perdeu a função. A droga não tinha mais função. Se eu precisava alienar da minha realidade, agora eu pisei no chão da minha realidade, agora eu construí uma realidade que valia a pena viver. Então eu não precisava mais fugir da minha realidade. Se eu precisava aliviar, eu encontrei meios, terapia, grupos de autoajuda para aliviar. Eu não precisava de droga para aliviar porra nenhuma para mim. Se eu tinha que extravasar, eu encontrei meios de extravasar sem precisar da droga. Então, eu fui substituindo a função da droga. E o mais importante, que nesse processo é individual, é que eu comecei a criar a realidade que eu queria para mim. Qual era a função da droga? Me alienar da minha realidade insuportável. Eu não queria, não gostava daquela vida que eu vivia. Para mim não era o bastante, mas eu não me sentia capaz. Como que a droga acaba te levando, quando você não se sente capaz, quando as crenças limitantes mantêm você encalacrado lá atrás, né? Então, nesse processo da manutenção aqui, eu sigo pela vida apenas com aquilo que me pertence, apenas com aquilo que eu consigo carregar. A missão da minha vida é minha própria evolução. E essa manutenção diária desse novo estilo de vida inclui eu colocar os novos princípios que fazem parte da minha vida. Quais são esses princípios e valores que são caros para mim? Eu preciso levar isso em conta. Eu quero que você vá me entender, porque eu vou fazer uma analogia aqui com a faxina de uma casa bagunçada. Quando você vai faxinar essa casa e você estala o dedo e faz plim, e a coisa acontece, simplesmente a casa fica limpa? Não. No processo de recuperação, não é fácil, porque não existe mágica, mas é possível. E você vai vendo o que acontece quando você se depara com uma casa totalmente imunda, toda bagunçada, cheia de tranqueiras, cheia de coisas velhas ali dentro. O que você tem que fazer dentro desse espaço? O que você precisa fazer?
primeiro momento, você precisa começar a limpar. E você vai colocando as coisas no lugar e vai jogando fora outras coisas, aquilo que não presta mais vai para o lixo, e você vai limpando, você começa de um cômodo. Então, você vai começar de um cômodo, você vai limpando, organizando, passando pano, lavando, jogando lixo fora. Depois você vai para outro cômodo, você limpa, organiza e vai tirando, e essa sujeira vai saindo, e você, vai cansando, o tempo vai passando. No final do dia, quando você acaba de fazer toda aquela faxina que você está esgotada, mas você toma um banho e você sente tão bem. Aquilo que você sente, você sabe que foi a sua realização. É o bem-estar de ver uma casa limpa. É a mesma coisa quando você entra para esse processo da recuperação, é como se a sua casa interna estivesse toda cheia de bagunça, de sujeira, de merda, e precisa de uma grande faxina, e vai levar tempo e esforço para acontecer. E a faxina vai depender da sua força de vontade, do quanto que você quer empenhar para aquilo. Porque se você não quiser, você vai morar dentro daquele lixo. Se você não quiser que a coisa aconteça, você vai procrastinar de um dia para o outro e aquela casa bagunçada vai continuar acumulando coisas e mais coisas. Mas a partir do momento que você começa com o primeiro passo, começa a tirar coisas, jogar coisas fora, limpar coisas, organizar coisas, colocar coisas no lugar, a coisa começa a acontecer. E não existe esse plim onde que você estala um dedo e a coisa acontece. Percebe? É simples assim. No processo da dependência química e em todo o nosso contexto de vida, não só dependente químico, mas todas as pessoas, o ser humano, nós somos seres de hábito. O dependente químico, ele responde a um programa. Existe um ciclo do hábito, onde acontece um gatilho, uma situação, em que eu tenho um comportamento, eu ajo de determinada forma e busco, e acontece de buscar na droga uma recompensa cerebral de um prazer imediato. Então, esse é o ciclo do hábito. Acontece um gatilho, há um comportamento que busca uma recompensa cerebral. Eu estou programada para ser um dependente químico. Eu estou programada para agir de acordo com o dependente químico. Quando eu mudo o programa, eu começo a mudar uma linguagem. Eu começo a mudar padrões. Eu começo a mudar comportamentos, eu começo a mudar pensamentos. Então, existe, na linguagem da recuperação, por exemplo, o só por hoje. Viver só por hoje me garante que hoje eu consigo ficar sem usar drogas. Haja o que houver, não use drogas. Quer dizer que pode acontecer o que for, pode morrer pessoas, posso estar triste, posso estar na balada. Aconteça o que acontecer, não use. Então, aconteça o que acontecer, eu não uso drogas hoje. Evite pessoas, lugares e situações, perto de situações que me fazem usar drogas. Então, eu vou evitar essas pessoas, esses lugares, essas situações. Eu posso, eu sou capaz, eu quero. Então, são linguagens que eu mudo o meu programa mental, ele vai sendo modificado, a minha mentalidade, ela vai sendo modificada para que eu siga um novo padrão, e não o padrão que pedia droga. Eu tenho um pensamento que me leva a uma ação. Eu tenho uma ação que leva a um hábito. E um hábito que leva a um comportamento. Então, nossos comportamentos
vão ditar os nossos resultados. A partir do momento em que eu começo a mudar o padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento, eu começo a ter um resultado diferente daquilo que eu tinha antes. Eu mudei o meu padrão, os resultados que eu tenho é diferente. Como que eu mudo a função da droga? Exatamente, trocando a função da droga por outras coisas mais funcionais. É o que eu vou colocar no lugar. São 3 fases que a pessoa ela passa nesse processo aqui, que é, no primeiro momento, a desintoxicação é físico. Há uma crise de abstinência, né? Em que a pessoa ela sente uma confusão mental, sente um desconforto no corpo. Esse processo de desintoxicação, ele vai durar aí alguns dias, alguns meses. A segunda fase é o processo cognitivo comportamental. O cognitivo quer dizer que eu vou mudar padrões de pensamentos encalacradores. Quais são esses pensamentos encalacradores? Eu ficar aqui cozinhando na minha mente que eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, a vida é dura demais sem drogas, mas não dá para ser. Então eu começo a modificar e mudar os comportamentos disfuncionais aqui. Parar de fazer o que eu parei de fazer o que me levava às drogas. Eu parei totalmente, radicalmente, de fazer aquilo que me levava às drogas. Como assim, Cláudia? Eu parei de frequentar boteco. Eu parei de andar com gente da ativa. Com uma série de comportamentos, como manipular, ser desonesta, mentir, roubar, procrastinar, culpar o outro, todas essas coisas em que eram comportamentos nocivos, comportamentos corrompidos ali pelo padrão da droga. E por último, a fase da recuperação mais complexa é o equilíbrio emocional. É a parte mais demorada de acontecer e a mais difícil, porque nós sofremos de uma desregulação emocional. A gente oscila, né, de um extremo ao outro. E essa desregulação, ela vai perdurar. Depois que eu tiro a droga da minha vida, eu vou continuar com esse descontrole emocional até hoje, até morrer. Na verdade, tem alguma coisa que não funciona e tá tudo certo. Eu não tenho que morrer nas drogas por causa disso, tá tudo certo que somos. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu vou ter que adaptar. E esse equilíbrio emocional, ele vai acontecer no decorrer do meu processo de recuperação, no decorrer da minha busca por crescimento, na minha busca dentro de programas de tratamento terapêuticos, medicamentos, se for preciso, né? Existem 2 posturas, que é o eu infantil, infantilizado, inocente. Esse eu infantil que não quer assumir as consequências das suas escolhas. Ele não assume a responsabilidade. Ele é dependente. E se posiciona como vítima. Alguém por perto é o culpado. E tem o eu adulto. O eu adulto, ele encara o que deve. Ele relaciona com as consequências, com as escolhas e as suas ações. Ele muda comportamento, ele toma decisões, ele é autorresponsável e ele parte rumo à sua independência. O que todo adulto faz dentro do processo da vida real. Na vida real, as coisas, elas não acontecem num estalar de dedos. Quem acha que a vida acontece no estalar de dedo é a criança, que vive na ilusão e fantasia, e tem os adultos para cuidar da coisa. O dependente químico é esse rei bebê, que nunca cresce.
O adulto precisa cair na real e assumir as responsabilidades da sua vida. Para o meu processo de recuperação acontecer, eu precisei trazer a adulta para a cena. Imagina uma criança na direção de um carro em alta velocidade, o que vai acontecer? Desastre, na certa, com certeza. Eu preciso colocar a adulta no banco da frente, na direção da minha vida. A adulta é quem vai dirigir o carro da minha vida. A criança, ela senta no banco lá do passageiro. Ela não pode dirigir esse carro, percebe? Eu preciso ter aceitação das 3 realidades básicas da vida. Eu como sou, o outro, na realidade do outro, o outro como ele é, e a realidade do mundo, da vida como ela é. Então, para eu recuperar, eu precisei pisar no meu chão. Eu não gostava de quem eu era, eu não me aceitava. E eu também não aceitava o outro como ele era. E nem a vida nos termos da vida. Então, qual era a solução? Naquele momento, no processo da minha recuperação, eu precisei desconstruir o velho eu. Eu precisei desconstruir aquilo que eu não aceitava, aquilo que não me agradava. Comportamentos, sentimentos e pensamentos que eram boicotes autodestrutivos de mim mesma. Eu precisei ir lá e desconstruir-me, porque aquele ser tinha um programa. Eu precisava deletar aquele programa que funcionava só com droga. E como que fui fazendo isso? Passo a passo, devagar. Você não consegue mudar toda uma vida no estalar de dedos. Eu comecei a reconstruir o novo eu dentro daquilo que eu queria ser, dentro de uma realidade que era satisfatória para mim. Então, eu precisei retomar isso que estava na minha essência. Eu precisei voltar lá e ressignificar o meu passado. Havia coisas no meu passado que eram muito doloridas e que eu não tinha coragem sequer de abrir o baú para olhar dentro, que era secreto. Sozinha é impossível, gente, coloca isso na cabeça, sozinha é impossível você fazer esse processo. Eu precisei de ajuda de pessoas que já tinham passado pelo processo para me guiar, para me tirar daquele lugar lá e ressignificar o passado, aquele passado que era dolorido, que estava com a ferida aberta, precisava ser curado, precisava ser tratado, precisava ser cicatrizado. Para daí eu conseguir trazer uma nova reprogramação para funcionar. Essa nova reprogramação, ela ainda está sendo dada até hoje, não para. Não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar a sua consciência. Essa é uma frase de Albert Einstein. Para que a mudança aconteça, é preciso mudar de postura. Todo mundo quer ser grande, mas ninguém quer passar pelo processo de crescimento. O processo requer renúncias. É abrir mão de coisas, pessoas, lugares que não te agregam mais em nada. Crescer dói. Mas a dor é essencial no processo da cura. A opção da cura nem sempre é a mais fácil. Bert Hellinger. E na mentoria Existe Vida Após as Drogas, eu ajudo o dependente químico a atravessar esse processo.